Olá a todos, nós estamos aqui em mais uma entrevista da nossa série de depoimentos em que nós estamos tratando de conversar sobre virtudes do Mestre Gabriel, essa série que a OE está realizando no ano do centenário do nascimento do nosso Mestre. Dessa vez eu estou aqui com o Mestre Teodoro, conselheira Maria Irigaray, pessoas da direção da União do Vegetal, conhecidos de muitos. Eu sou muito grato à disposição deles de participar desse trabalho aqui em favor da OE e quero poder, de cara assim, passar a palavra para eles. Como vocês sabem, quando a gente escolhe alguém para falar sobre alguma virtude do Mestre Gabriel, a escolha não é nossa, a escolha é de quem vai dar o depoimento. Então, de novo, muito grato, caros amigos, Maria, Teodoro, e a palavra está com vocês. Quero ouvi-los em relação à escolha, qual a virtude que vocês escolheram para falar do Mestre Gabriel e o que vocês têm na memória, na lembrança de vocês, onde se reconhece essa virtude nos exemplos do nosso Mestre, né? À vontade. Ok, Mestre Almir, grato aí pela essa oportunidade de estarmos aqui, nós dois reunidos, podendo falar a respeito desse nosso mestre, num momento tão especial que é esse centenário de nascimento do Mestre Gabriel. Né? É uma honra, Mestre Almir, grata pelo seu convite. Falar em virtudes do Mestre Gabriel não é assim, escolher qual virtude. O Mestre Luiz diz que considera Mestre Gabriel a própria virtude, porque ele, de fato, isso demonstrou na sua prática todas as virtudes que ensinou, começando pelo amor, né? Que é da qual todas as outras virtudes, de certa maneira, derivam ou estão ligadas, né? Mestre Vladimir, né, falou a respeito, ele e Giane falaram a respeito da bondade do mestre, né? Mas nós conhecemos também muitos exemplos que demonstram aí a humildade do mestre, né? Rei da humildade, paciência, lealdade, fialdade, simplicidade, coragem, constância, né? Então são muitas virtudes que o mestre Gabriel demonstrou na sua prática, e nós escolhemos uma virtude que destaca aí o mestre como um discípulo fiel a Jesus, que é a verdade, né? Porque Jesus afirmou, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, né? Jesus, né? Isso na própria chamada da Estrela do Oriente me diz o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, como o mestre Gabriel fala na chamada, né? Falou na chamada da Estrela do Oriente, né? E o próprio Jesus também, ele afirmou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Ou seja, conhecer mais clara e completamente a verdade, que é a essência, né, da palavra de Jesus, dos ensinamentos do nosso mestre, que veio dando continuidade a esses ensinos de Jesus, né? Então, o mestre vem nos ensinando de que maneira que a verdade nos liberta. Porque o que eu posso dizer assim, que percebo que muitas pessoas não são verdadeiras nem consigo mesmo, né? Então, os ensinos do mestre, ou pelo menos chega na união nessa condição, né? Então, como foi meu caso, né? Então, os ensinos do mestre, os ensinos do nosso mestre e sua doutrina, ele vem nos despertando para esse conhecimento espiritual. E na prática, através da prática, né, desses ensinos, nós podemos gradativamente receber na nossa consciência a luz do Divino Mestre, né?
nós já conhecemos alguma coisa dessa verdade, mas assim, o conhecimento mais amplo e claro da verdade, eu penso que nós vamos conseguindo aos poucos, e na medida da nossa prática desses ensinos, né, do mestre, caminhando no caminho do bem. Então, quando nós iniciamos a sessão, por exemplo, nós chamamos Caiano, que vem pela luz verdadeira, né? Ou seja, mostrando que existe uma luz que não é verdadeira, né? É por isso também que Jesus disse: a verdade vos liberta, porque nos faz livre também da escravidão moral, do erro, da mentira, da falsidade, né? O homem sábio, em si, ele é livre, já diziam os gregos na antiguidade, né? Então, seguindo a verdade nesse amor, nós podemos desenvolver essa virtude e firmar no caminho do mestre, na prática dos ensinos de Jesus. Então, o mestre Gabriel, ele ensinou, e aí não só em exemplo, mas também na sua doutrina, né, a importância de falar a verdade. E, assim, uma coisa que percebo, né, que as maiores verdades da vida, elas são ditas com a sinceridade no coração. E essa sinceridade ele praticou e ensinou, né? O mestre Monteiro, por exemplo, ele disse que o mestre se mostrou sempre um homem trabalhador, sincero. O mestre Adami também, né, disse que viu no mestre um homem alegre, cativante, sempre sincero e positivo, né? A mestre pequenina também, ela considera o mestre Gabriel um exemplo de pai, de marido, um homem de palavra, né? Ou seja, um homem de verdade, né? Verdadeiro, né? Lembrando que ensinou também que o verdadeiro amigo é aquele que, quando vê um erro, né? Ele chama e mostra que a pessoa não está certa, né? Então, com essa sinceridade no falar, né? Ele auxiliou muito dos primeiros irmãos e também continua nos auxiliando, né, nessas correções necessárias que são importantes na nossa vida, né? E a bondade desse mestre em colocar as pessoas certas na nossa vida, que podemos nos tornar pessoas melhores, né? Então, assim, eu percebo que quando fazem 33 anos que nós estamos na União do Vegetal, né? Beber esse vegetal, já temos assim uma caminhada, né? Mas eu sempre vejo que eu posso ouvir os mesmos ensinamentos, mas assim, cada vez que eu os ouço, algo de novo toca em meu coração. E foi através dessas verdades, né? Desse amor por cada um de nós, que eu e Mestre Teodoro chegamos lá na União do Vegetal, né? E isso transformou nossa vida, né? A nossa maneira de ser, a nossa maneira de lidar um com o outro, né? Nós construímos nossa família, né? Também nessa união. E assim, o que mais me impressiona, né? Nesse mestre é que ele, mesmo antes de nós sabermos da existência dele, né? Ele já tinha preparado com muito amor, né? Esse caminho, né? Verdadeiro, para que a gente pudesse trilhar, né? Então, assim, é emocionante falar desse mestre, né? Do tanto que ele é importante nas nossas vidas, né? Muito bem, né? Legal. Vocês falando assim me lembra diversas coisas, mas hoje nós estamos aqui para ouvir vocês, né? Então, eu queria saber o seguinte: na nossa lida, no dia a dia familiar, né? Eu, às vezes, na condição de mestre representante, na condição de responsável pela UE, às vezes a gente se encontra assim com pai, mãe, responsáveis por crianças, né? Que tem uma dificuldade, por exemplo, assim, que a criança tem uma tendência a mentir, a esconder as coisas do pai, da mãe, que aí nós estamos falando do contrário, né? Então, na educação, na formação, no trabalho como responsáveis pela educação dos filhos, o que vocês podem dizer a respeito da reflexão de vocês,
como é que a gente pode contribuir com os pais e mães dessa união do vegetal a partir da vivência de vocês. O que vocês podem contar para a gente ou trazer também como exemplos? Eu penso assim que nós podemos, vou pedir para a Maria aqui falar um pouco assim, da nossa família, né? Como é que é a nossa família, porque em cima disso a gente pode falar um pouco da nossa experiência, né? Tá bom. Bom, eu casei com o Teodoro, né? Então ele já tinha uma filha. Aí depois de 16 anos eu tive Samuel. Mas nesse inteirinho, né, de 16 anos, né, nesse intervalo, né, nós adotamos mais 3 crianças, né? Então, assim... 2 crianças e um jovem. 2 crianças e um jovem já, né? Então, assim, o João chegou bebê em casa com 6 meses, a Érica chegou em casa com 8 anos e o Márcio aos 17, 18 anos, mais ou menos. Então, assim, são muitas mães diferentes, né? E muitos pais diferentes também, né? Dessas crianças, e que foram acolhidos por nós, né? E, assim, é uma família que não é uma família comum, né? Como normalmente se tem, né? Então, nós tivemos muitas dificuldades, né? Com alguns deles, né? Que se envolveram com drogas. E quer falar mais alguma coisa? Posso falar, né? Com mentira, né? Porque nós estamos falando de verdade. E assim... Aí os exemplos do mestre, alguns desses exemplos eu vim conhecer já, meu filho já estava assim numa idade maior, porque senão eu teria praticado, né? Colocado em prática, como você mesmo disse, né? Às vezes tem coisas que a gente fala e orienta, ensina, que na realidade nós não vivemos isso, porque não tivemos essa experiência na nossa família de origem, nem tivemos ainda quando nossos filhos eram pequenos, né? Agora, uma coisa importante a gente ter consciência e ensinar nossos filhos é uma palavra dita que não seja verdadeira, o que ela pode causar na vida de uma pessoa, né? Na vida da própria pessoa e na vida de outros, né? E isso eu acho que é importante nós ensinarmos nossos filhos desde pequeno, porque eu sei e conheço histórias, né? A gente conhece histórias de pessoas que produziram desastres isso na sua vida por conta de mentiras faladas sem pensar, né? Quantos casamentos se desfizeram por causa de mentiras, ou seja, famílias que sofreram, mesmo porque sem verdade não pode haver confiança, que é uma coisa fundamental dentro de uma família, né? Os pais confiarem nos filhos, os filhos confiarem nos pais e o casal confiar um no outro, né? Então, muitas vidas, na realidade, foram destruídas. E não há mentira que dure para sempre, assim como não existe verdade que não apareça, né? Tem um provérbio, né, que a gente sempre usou com os nossos filhos desde pequeno, Maria. Na verdade, a gente ouve isso há muito tempo, desde né? Menino, desde né? menino, né? Quem fala a verdade não merece castigo, né? Muitas das vezes a gente se arrependia, né? Também assim de ter dito isso, né? Porque às vezes eles falavam a verdade, mas a gente estava querendo era dar uns corretivos mais, né? Mas aí eles falou a verdade, né? Então a gente buscava assim também compreendê-los, né? E isso, assim, procuramos ensinar nossos filhos desde pequenos, né? Mas sabemos que não há um ser humano igual ao outro, né? E cada espírito tem suas limitações e desafios a serem vencidos, né? E cabe a nós, pais, fazermos o melhor, né? Para orientá-los, né? Com exemplos, né? De vivência, né? E assim, como o Teodoro disse, né? Algumas coisas que a gente deixou de fazer, né, naquele momento também, talvez poderia ter sido diferente, mas era o que a gente conseguia naquele momento, né? Era a consciência que a gente tinha
Então, assim, também a gente não se sentir culpado, sabe? Porque nós pais, eu tenho certeza que nós fazemos o melhor que a gente pode pelos nossos filhos. Às vezes a gente não tem muita consciência do que está fazendo, né? Mas eu vejo que a gente não tem que se martirizar por isso e ficar se culpando, porque a culpa ela faz com que a pessoa se fique estagnada, né? Não consiga ver um horizonte diferente, né? E assim, o que a gente precisa fazer mesmo é prestar bem atenção, né? Com os exemplos, porque todo tempo estamos sendo filmados por eles, né? Os nossos filhos, eles ficam o tempo inteiro ouvindo, observando o que a gente está fazendo, né? E repetindo. E repetindo, né? Exatamente, né? Então, é comum, às vezes, os pais dizerem aos filhos pequenos, né? Diga que eu não estou, né? Quando alguém toca a campainha ou fala no telefone, né? E o filho está aprendendo, né? Que aí, quando ele vê o pai falando isso, né? Talvez ele fala, poxa, mas meu pai está aqui, por que ele está falando que eu não... que ele não está, né? Falando para mim mentir, né? E ainda dizendo que eu fale que ele não está, né? Ou seja, que eu minta, né? Então, assim, às vezes a cabeça da criança não consegue absorver isso, né? De uma forma mais verdadeira, assim, né? E fica confuso, né? Aí, então, acha que tá tudo certo, né? Mentir, né? Então, assim, às vezes os pais também, né? Que vê os filhos mentindo, né? E tá sentindo, às vezes, ocupado, né? Em momentos assim. De corrigir, né? Aí, às vezes, não... Deixa de corrigir, deixa de corrigir, né? O filho, né? E isso também o filho percebe, né? Que tá sendo... tolerada a mentira. Ali, né? Exatamente. É uma coisa interessante, uma experiência que eu vivi no início da minha caminhada na União do Vegetal, assim, num alto tempo de borracheira. Eu fui transportado assim à minha infância e me vi no momento que eu estava contando, que eu tive certeza na hora ali que era a primeira mentira, que eu estava realmente falando uma mentira, assim, né? Porque eu era um menino assim bem obediente, não tinha isso da minha índole, né? Então eu me vendo assim né, adulto olhando para aquela criança, assim temeroso, preocupado, porque eu menti agora, como é que eu vou sustentar essa mentira? Né? Foi uma experiência muito muito interessante, muito rica, porque é uma coisa que às vezes, né, a pessoa se acostuma, né, com mentiras, diz assim, são pequenas, coisas pequenas, mentiras muito pequenas, mas as coisinhas sem importância, né, que às vezes acaba virando um mau costume, e a gente tem que nisso aí tem que orientar nossos filhos, né? Um dos nossos filhos adotivos, nós tivemos muita dificuldade com ele com isso desde pequeno, né? E assim usamos todas as estratégias e táticas possíveis com relação de correção, né? Assim, não dá nem para contar assim numa entrevista dessa, porque o caso realmente é longo, a história é longa, né? Mas assim a gente não desistiu, né? E também assim chega uma idade do filho, que o filho já é, por exemplo, um adolescente, né? Tem coisas que a gente ensina e ensinou e tem que continuar, porque é filho, né? O filho pode estar casado, mas se a gente, né? Somos pais, mas também somos amigos, né? Dos nossos filhos, né? Ou devemos ser amigos dos nossos filhos, e eles assim nos considerarem, né? Então a gente tem que também estar orientando, falando que você está num erro, está vendo uma pessoa num erro, temos que falar, não podemos nos omitir, né? E assim, o mestre Gabriel, assim, ele teve atitudes assim que foram assim bem severas de correções, que a gente sabe, né? Eu já ouvi conselheira Jandira contando, mestre Carmiro, né? Pegou um carrinho ali, mestre Gabriel fez ele ir na casa, devolver e falou, olha, eu vou estar lá do outro lado da rua, quero que você fale alto,
que você veio devolver o que você roubou, né? Olha, isso aí não é uma coisa que foi a última, como dizia mestre Manuel Nogueira, foi a caçula, porque ele passou por um vexame que ele falou que um tempo ele via aquela pessoa morava ali perto do bairro, que ele desviava, ele cortava volta, né? Porque pela vergonha que ele passou, que o mestre fez, ele se expor e dizer que uma conduta, né? Ou seja, falar a verdade, ele roubou. Aí dizer, não, eu peguei assim, achei que não tinha dono. Não, né? Ele pegou sabendo que tinha dono e que não era dele, né? Então, ele, o mestre Gabriel, foi severo, né? Porque o mestre Gabriel sempre foi um pai amoroso e brincava com os filhos, né? Deu exemplo de pai presente, que essa é outra coisa, né? Que a conselheira Maria falou aqui, né? Às vezes dos pais está no presente, o filho está mentindo, o pai às vezes, né? O pai ou a mãe está vendo que aquilo é uma mentira, mas sabe, deixa quieto, isso aí é coisa tua, né? E não, isso aí não, pais, nós não podemos fazer, né? E assim, chega como eu falei, né, na juventude, né, nós também temos que ensinar nossos filhos que a nossa verdade não é única, tem a verdade do outro também. E se nós formos aí pacientes, buscar entender as pessoas, nós vamos ter um mundo com mais paz, um mundo mais justo, mais fraterno, né, mais solidário. E o mestre Gabriel ensinou, né, o cuidado com que nós falamos. Isso é muito importante, né? Agora, nós também precisamos ter e orientar nossos filhos a ter cuidado com o que ouvimos, porque existem muitas mentiras atraentes, né? E muitas verdades sem graça. Às vezes a mentira é muito mais atraente, dá muito mais ibope, né? Do que a verdade. A verdade é meio sem graça, no meu caso, às vezes, né? Mas, então, por exemplo, isso é comum hoje em dia, né? E aí nós estamos entrando aí no ano eleitoral, aí muitos fake news, né? E aí, às vezes, a pessoa gostaria que aquilo fosse uma verdade. Aí ela, sem examinar ou checar se realmente é uma verdade, ela passa para frente aquela mentira. Ou seja, quando ela compartilha, ela está endossando uma mentira, assumindo a autoria, né? Então, essas coisas eu acho que é importante nós, pais, estarmos ensinando nossos filhos, né? E, às vezes, a pessoa erra, né? E prefere mentir do que assumir o erro, né? Porque, né? Ou seja, está errando de novo, né? Uma pessoa nunca deve ter vergonha de confessar que errou, pois, quando ela diz a verdade, ela demonstra humildade, abre uma porta para correção, né? E tem um provérbio de Salomão que diz, né, que ele que ama a correção adquire sabedoria, né? Quem rejeita a correção habitará entre os tolos, né? Ou seja, nós, né, precisamos crescer em sabedoria e ensinar nossos filhos como é que é esse caminho para a gente ter mais sabedoria, né? Mostrar também, pela nossa prática, pelo nosso exemplo, o valor da correção. Porque eu vejo também que assim, é importante a gente corrigir os nossos filhos, mas é importante também a gente ser amigo deles, né? Porque quando isso tudo a gente vai fazendo quando eles são criança, né? Cativando eles, né? E porque quando eles chegam na adolescência, eles também começam a observar, né? E ver a diferença também dos outros amigos, né? Nosso filho, o Samuel, ele fala isso, ele fala, mãe, às vezes ele fala assim, às vezes vocês são um pouco chato, né? Mas a hora que eu vejo que isso não é chatice de vocês, é quando eu estou com algum amigo e vejo que os pais nem ligam para eles. Então eu vejo que isso é um cuidado que vocês têm comigo. E ele outro dia até agradeceu, né, a gente, em relação a isso, né? Então, assim, ver que o filho também está reconhecendo, né, alguma coisa que a gente está fazendo, né, de bom para eles, né? Não é só aquela coisa de ficar pegando no pé, né? Mas também saber que ele pode contar com a gente em qualquer momento, né? Que a gente está aqui para poder, né, auxiliar, né? E assim, eu vejo também que tem alguns momentos, né, na nossa vida,
principalmente das mães, né? As mães são mais preocupadas com os filhos, né? Elas estão mais juntos, então elas observam e veem coisas, né, que os filhos estão necessitando. E assim, não perderem a esperança, sabe? Confiar que dias melhores virão. O nosso mestre, né, Gabriel, ele sempre está assim à disposição nossas, né? É só a gente pedir que ele intervém, né, em alguns momentos que são difíceis para a gente, né? E eu vejo também, assim, que a nossa Virgem Mãe Santíssima, ela foi uma mãe, assim, que ela viu eu acho que nem outra mãe na face da Terra sofreu tanto quanto ela, né? Ver o seu filho sabendo quem ele era, né? Naquele sofrimento todo. Então, quando eu vejo que eu não estou dando conta, em alguns momentos, assim, né, com os meus filhos, eu peço a ela, sabe? E ela nos atende, sabe? Então, assim, eu vejo a importância da fé e da esperança que os nossos filhos possam ser pessoas melhores. A gente tem que acreditar nisso, né? Então, eu vejo assim que às vezes a gente até faz uma oração ou alguma coisa assim, e às vezes a gente tem pressa, né, em resolver. O Teodoro foi pegar o cabo do computador que estava acabando a bateria. Então, às vezes a gente faz uma oração, reza, e a gente quer, às vezes, as coisas que para serem resolvidas imediatamente, né? Mas tudo tem seu tempo, e um aprendizado também, né? Para nós, pais, né? Termos os filhos que a gente tem, né? Então, eu sou muito grata, assim, a esse mestre, a Virgem Mãe Santíssima, né? Que ela possa sempre estar cobrindo a todos nós com seu divino manto de luz e guarnição, e a todas as nossas famílias também. E tem uma coisa importante dentro disso que a conselheira Maria falou, sabe? Porque, olha, eu falei, né, de o filho que você deu um bocado de trabalho para nós, mas nós nunca cogitamos de desistir dele. Não desistam de seus filhos, porque os filhos, eu não tenho dúvida que o filho que a gente tem, ou seja biológico, ou seja que a gente adotou, é o filho, é a pessoa certa para estar no nosso lar, na nossa família. E nos ensina, né? E aprendemos, certeza, aprendemos muito com esse filho que, né, nos deu muito trabalho. E também deu muitas alegrias, nos dá muitas alegrias. Todos eles nos dão muitas alegrias. Então, assim, mesmo nos momentos mais difíceis, né? E isso eu sempre disse a ele, porque tem, o sentimento que às vezes eu tinha de que ele estava nos testando para ver se a gente ia abandoná-lo, né? Mas eu disse mais de uma vez para eles: nós não vamos desistir de você. E tu, né? E nem passe pela sua cabeça isso. Nós vamos fazer o possível para que você, sabe, corrija essas coisas e seja uma pessoa de bem, um homem de bem, um homem honrado, um pai de família. Então, isso, sabe, são muitas situações e muitos pais, às vezes, passando dificuldades com isso, né? E com mentiras de filhos, com falta de confiança, né? Eu ouvi um depoimento de um filho do mestre Manuel Nogueira, ele orientando, o menino fez uma coisa que o pai, vamos dizer assim, abalou a confiança do pai nele. O pai dele disse para ele, falou: olha, não faça o possível para não perder a confiança de uma pessoa, porque depois que perde a confiança, para reconquistar, um trabalho, tem um trabalho muito grande, né? É um esforço que é preciso fazer para recuperar uma confiança, né? Mas nós, pais, né, temos também que nos fazer confiáveis aos olhos dos nossos filhos, né? E cativá-los como pais e como amigos também. Uma coisa que o mestre Manuel, você falou mestre Manuel, eu lembrei dele. Uma coisa que o mestre Manuel falava, né? Ele dizia assim: quem tem telhado de vidro não atira pedra dos outros, né? Então, assim, às vezes algumas pessoas elas falam:
Por que será que o filho daquela fulana, daquele fulano é desse jeito, né? O que será que eles fizeram para receber isso, ou deixaram de fazer, né? Então, eu acho assim que a gente tem que ter um cuidado, né? Quando a gente falar, porque a gente tem filhos, mas a gente vai ter netos, né? E esses netos vão ter também filhos e netos, então a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala e os nossos julgamentos também, né? Muito bom. Interessante que vocês escolheram a virtude da verdade, né? E acabou resultando, assim, num depoimento muito sincero, né? Falaram a verdade da história familiar de vocês de uma maneira bem simples, bem objetiva. Eu acredito que esteja sendo um exemplo para pessoas que talvez estejam vivendo coisas semelhantes, né? Porque é a realidade da vida, né, mestre Teodoro, conselheira Maria? Então, fico à disposição se vocês quiserem, de alguma forma, dizer mais alguma coisa. Se não, eu mesmo me sinto muito bem atendido pelo que vocês conseguiram falar nessa nossa conversa, né? Eu gosto de conversar com vocês, a gente pode ficar aqui bastante tempo falando de diversas coisas, mas nosso objetivo hoje é deixar uma mensagem, né, para os nossos irmãos. Então, eu queria propor que, claro, se vocês estiverem lembrando ou querendo ressaltar mais algum ponto, fiquem à vontade. Não gostaria de passar a palavra para vocês, assim, deixar uma saudação para os nossos irmãos, para as nossas famílias, ligados no centenário do nascimento do Mestre Gabriel, que é o motivo dessa nossa série de depoimentos. Palavra de novo de volta para vocês. Ok. Eu só quero destacar um outro ponto também importante, meu Jamir, porque, assim, muitas vezes nós, dirigentes, né, somos, como o senhor mesmo mencionou, somos chamados para, às vezes, para um aconselhamento de uma família, né? E às vezes de pais que estão sofrendo com situações assim, que envolvam filhos, né? É importante isso que a conselheira Maria falou, né? Eu acho que a gente ouvir quem está trazendo aqui a sua dor, né? A gente ouvir sem julgamento, com humildade, compreendendo, sentindo a dor de um pai, de uma mãe, diante de dificuldade enfrentada pelos filhos, né? Muitas vezes o primeiro movimento é mesmo de atribuir a responsabilidade pelo filho ao filho, difícil ao pai, né? Mas é um dito popular que fala Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu digo, é a mesma coisa, Deus dá o filho conforme o cobertor, né? Então, é importante a gente saber que as nossas palavras, né, isso é um dito do mestre, aqui traz tudo para nós, né? Então, assim, às vezes julgamentos, né, podem ter consequências, né? E é sempre importante a gente lembrar que o que é lido ali na sessão, toda a sessão de escala, né, nos boletins, né, a missão sublime que é a maternidade e a paternidade, saber que dificuldades existem, mas é para se vencer, quer dizer, a pessoa vencer a si próprio também, mas vencer a dificuldade, nós nascemos para ser vencedores, né? Então, esse momento atual aí, né? Nós estamos vivendo um momento bem peculiar, né, para a humanidade, não é só na União do Vietnã. Na União do Vietnã tem um momento especial, mas tem um momento também que eu acho que a conselheira Maria pode falar alguma coisa, né, desse momento, né, de pandemia que tantas pessoas passaram, né, e estão passando sofrimentos, né? Então, né? Nesse momento é hora realmente da gente nos aproximarmos mais desse mestre, né? Como eu estava falando, né? E também cuidarmos melhor de nós, da nossa saúde e principalmente fortalecer a nossa fé, né? E porque o mestre ele tá olhando por cada um de nós, né? Então ele sabe a missão de cada um e sabe o que a gente tem que passar. E o que a gente vai passar e que tem que passar, ninguém vai passar pela gente. Mas se a gente tiver fé e esperança em dias melhores, as coisas também podem se tornar mais leves, né?
E, assim, eu vejo também que os pais, né, com essa grande responsabilidade perante os filhos, né, e sabemos que cada um procura fazer o melhor de si, sempre há um espaço para melhorarmos, né? Nós não somos perfeitos também como pais, né? E nem nossos filhos também, né? Então, buscar ser mais presente, conhecer melhor o filho, cativá-lo, para que, ao chegarem na adolescência, os filhos confiem realmente mais em nós, né? E tenham, além de amor filial, né? Também considerem a gente como os amigos, nós como amigos deles, né? Então, Messalmir, assim, já mesmo concluindo, eu quero dizer desse momento, né, desse centenário desse mestre que veio trazendo também consigo a verdade, né, trazendo a palavra de Jesus, um discípulo humilde de Jesus e que de uma nobreza e de um coração tão grandioso, tão bondoso, né, e com uma missão tão sublime de trabalhar pela nossa salvação e de criar essa obra santa. Então, enfrentando, olha, as dificuldades, as barreiras que Mestre Gabriel cruzou, e a vida do Mestre Gabriel é um exemplo muito importante para nós, porque às vezes as pessoas pensam que as dificuldades que estão passando são quase intransponíveis. Se a gente olhar a vida do Mestre Gabriel, nós vamos ver que, né, isso, comparado ao que ele teve que atravessar e cruzar para poder deixar isso para nós, salva para nós, e tudo que a gente passou é muito pequeno. Então, eu quero também destacar aí essa nobreza desse trabalho da orientação espiritual, que trabalha para despertar no coração das nossas crianças e jovens, né, o amor a Deus, o amor à verdade, que é manifestada isso no Divino Mestre Jesus, né? A nossa gratidão aos mestres antigos que plantaram essa semente de amor a essa obra, a esse mestre em nosso coração, né? E mais uma vez agradecer o convite para nós estarmos aqui juntos, participando dessa conversa. Nossa gratidão. E agradecer ao senhor também por esse trabalho que o senhor está à frente, né, da OE, que é um trabalho muito importante, né, para nós pais e para os nossos filhos também. Muito grata. Quero ver a cara dele. Legal, meus amigos. Grato, então, e espero poder contar com suas palavras em futuras realizações aqui da nossa UE, tá bom? Muito grata.